Olá, nós estamos aqui com mais um episódio, mais uma história para o Vamos Pensar o Futuro. E hoje, celebrando o Dia das Mulheres, o Dia Internacional das Mulheres. Ano passado a gente já fez uma entrevista que foi super legal com a Hélida, e esse ano nós estamos aqui com a Valesca Cardoso. A Valesca tem uma história de vida muito interessante, é uma mulher desse tipo de gente que faz, então acho que todo mundo vai gostar muito da história dela. Ela tem uma empresa, ela é sócia de uma empresa que chama Carpal, é uma concessionária de máquinas agrícolas da New Holland, fica sediada em Goiânia. E, além de ser a proprietária da empresa, a Valesca ela é também a CEO da empresa, a principal executiva da empresa. E ainda além disso, ela é mãe, e mãe de 3 pessoas e está fazendo, e já passou por um processo de sucessão e está organizando agora o seu processo de sucessão. Ou seja, é um balaio de boas histórias e de boas experiências para contar para a gente. Como é que você está, Valesca? Tudo bem? Oi, Ronaldo. Tudo bem, e você? Como é que Tu- tá o nosso BH, que você sabe que eu sou mineira também, né? É, Orgulho muito mineira, apesar de estar morando em Goiânia desde os 14 anos, essa terra aí é do coração. Tudo não, mas bem com você também, né? tudo jóia. Quando eu fico aqui em Belo Horizonte, né? Na verdade, todo mundo fala que esse negócio de Goiás de Goiás e Minas Gerais, o povo é meio primeiro, né? É tudo misturado. É. Acaba que às vezes Goiás é mais mineiro do que Goiânia, sabia? Mas eu não duvido, não, duvido não. Ô, Valesca, vamos começar disso então. É uma mineira que hoje está em Goiânia. Conta pra gente um pouco da sua vida, mesmo, né? Assim, de você que teve um pai super empreendedor, um cara com a cabeça muito, muito interessante. Eu, pessoalmente, não tive a oportunidade de conhecer, mas aqui o Matheus, aqui do escritório, teve a possibilidade de trabalhar com ele já há algum tempo, né? Conta um pouco assim, como é que era essa estrutura de família sua e como que era essa existência dessa Valesca e dentro dessa família, inicialmente lá com seus pais. Nós somos de patrocínio, né, do Triângulo Mineiro, e meu pai era concessionário Volkswagen em patrocínio. A nossa empresa Carpal ela foi fundada em 1961 e quando eu tinha 14 anos, meu pai, com os sócios dele, ele tinha mais 2 sócios, um primo e um amigo, eles resolveram comprar uma outra concessão Volkswagen aqui em Goiânia, que foi a Navesa. Então, nessa época, meu pai mudou para Goiânia, né, para estar dirigindo essa empresa. E meu primo continuou como gestor da nossa concessionária lá em Patrocínio, da Volkswagen. E daí para frente, como ele não conhecia nada aqui em Goiânia, ficou muito pesado para ele tocar tudo sozinho, ele convidou alguns primos meus e tios para fazer uma sociedade. Eles fizeram uma sociedade, meu tio mudou para cá também para ajudar ele na gestão da Navesa. E naquela época eu sofri muito, porque eu era adolescente, amava patrocínio, e jovem, você sabe, né? Na adolescência, muitos amigos, com a vida muito ativa. Então, para mim, naquela época foi muito sofrido. Mas viemos e meus tios também mudaram para cá e nós nos tornamos uma grande sociedade. Foram 5 famílias desde então. Nossa trajetória começou assim. Ainda concessionária Volkswagen, década de 70 em Goiânia. Sim. Aí já foi em... nós mudamos para cá, foi em 68. 68. A empresa foi fundada em 61 em Patrocínio, e em 68 a gente já estava começando com o empreendedorismo do meu pai, né? Expandindo a sociedade. Ele mudou para Goiânia e comprou essa empresa aqui, e aí a gente já começou a se tornar um grupo societário. Você, só para a gente contar para as pessoas um pouco, você, nessa estrutura familiar sua, era seu pai, sua mãe, você e uma irmã apenas, tá certo? Sim, em Como que casa é, só nós.
Como que era você, como uma moça, uma menina de 14 anos de idade, eu acho que foi essa idade que você tinha falado, como é que você já conseguia ver, qual que era o olhar que você tinha sobre seu pai, que era um camarada super empreendedor? Como é que era com 14 anos de idade, e a partir daí você via nessa empresa crescendo, formando, tornando complexo um grupo empresarial, como é que era isso? Ronaldo, naquela época, eu tinha só 14 anos de idade, morava no interior. Patrocínio, a gente falava que o patrocínio tinha duas ruas, que era a rua de baixo e a rua de fundo. Então, eu não tinha essa noção ainda, entendeu? Mas eu, como pessoa, desde aquela época, eu já era muito proativa. Eu não ficava parada. Eu, independente da minha mãe, eu me matriculava em tudo. Eu participava de todos os eventos da escola, eu participava do coro da igreja, eu participava da fanfarra, eu participava do time de vôlei, era péssimo no esporte, nunca fui boa no esporte, e tinha um sonho de ser manequim. Você acredita? Acredito. Morando em Patrocínio, sempre gostei muito de moda, tinha um sonho de ser manequim. Fazia bordado, fazia tricô, fazia crochê. Minha mãe bordava, né? Naquela época, dona de casa e tudo, mas era muito talentosa, bordava. Minhas filhas mineiras eram uma família muito grande, as irmãs da minha mãe, todas bordavam. Aquele tempo, né? Aqueles velhos tempos de Minas, com as bordadeiras e tudo. E eu, assim, com muitas atividades, mas nesse sentido que você está falando, de empreender, eu não tinha muita noção daquilo. Isso aí começou aqui em Goiânia. Então, e quando começou isso? Porque, assim, até imagino, hoje eu vejo, já há algum tempo você vai vendo um retorno às coisas, né? Há pouco tempo atrás, minha avó ainda era viva, eu comecei a fazer umas aulas com ela de bordado. Aí eu vi que foi uma desgraça para isso, mas você vai tendo os retornos, né? Hoje a minha irmã, ela gosta, o maior prazer da vida dela é ser bordadeira, né? Mas você pode ainda saber bordar, você pode fazer essas coisas todas, mas eu não consigo te ver isso, eu consigo te ver como empreendedora. Quando é que veio isso? Eu também não consigo te ver como manequim, apesar de você se vestir muito bem, ser muito altivo e tal, assim, mas eu não consigo, consigo te ver aí, no o seu cenário te denuncia, tá certo? Foi muito interessante, porque apesar de eu ter tentado isso, várias atividades manuais, né? Eu sou péssima para atividades manuais. Minha coordenação motora é péssima, eu não tenho um pingo de talento. E quando eu mudei para cá, tive muita dificuldade para adaptar, que eu gostava muito de patrocínio, e deixei um namorado lá, então vivia chorando. Foi muito difícil naquela época. Mas, depois que eu me adaptei, entrei para a faculdade, e quando eu entrei para a faculdade, a minha melhor amiga na faculdade, ela trabalhava com o pai, e elas eram 3 irmãs, 3 mulheres, e as 3 trabalhavam com o pai. Eu fui vendo aquilo e tal, não tinha vontade de trabalhar. Aí cheguei com meu pai e falei assim, papai, eu queria trabalhar. Ele falou, a Carpal está mudando para Goiânia, você espera um pouquinho, que hora que mudar para Goiânia, você vai trabalhar na Carpal. Eu falei, tá bom. E foi assim que começou. A Carpal mudou para Goiânia, e eu comecei a trabalhar na Carpal, e naquela época eu já tinha feito o técnico de contabilidade. Isso aí também é uma coisa interessante da minha história. Naquela época era normal, né, saindo de patrocínio, sempre estudei em colégio de freira, colégio nem misto não era só de mulheres, né? Mas eu quis fazer, naquela época chamava comércio. A gente tinha o comércio, tinha o clássico, tinha o científico e tinha o normal, né? E eu escolhi fazer comércio. Então, com aquilo ali, fui gostando, formei em técnica de contabilidade, fiz francês, fiz inglês. E quando eu entrei para a faculdade, aconteceu um fator muito interessante também. Falei, mamãe, eu não sei o que eu quero prestar vestibular para quê? Eu não sei o que eu quero fazer. Aí minha mãe falou, vamos fazer um teste vocacional? Falei, vamos.
E aí eu fui fazer um teste profissional. Em primeiro lugar, deu línguas. Falei, mãe, línguas? O que eu vou fazer com línguas? Eu acho que eu vou fazer... A segunda opção deu economia. Eu falei, acho que eu vou fazer economia. Fiz esse vestibular para economia, passei, fui bem no vestibular, mas acabou que, quando eu fui fazer a matrícula, na fila da matrícula da faculdade, eu vi que só tinha economia no período noturno. Eu não queria estudar à noite. Então, eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu comecei a conversar na fila, tinha um cara atrás, fazendo inscrição também. Eu falei, eu preciso estudar à noite. Eu falei, você passou em quê? Ele falou, administração. Eu falei, vamos trocar? Ele falou, vamos. Ali na fila, nós trocamos. Eu fiz matrícula em administração e ele fez economia. Aí você foi para estudar de manhã. Foi estudar de manhã. Foi estudar de manhã. E aí, como eu já tinha pedido meu pai, né, que eu queria trabalhar à tarde, e aí eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Você falou essa história da sua amiga que tinha duas irmãs, né? E elas todas trabalhavam com o pai, e você também é de uma família só de mulheres e também foi trabalhar com o pai. Eu quero te fazer uma pergunta nisso, Valesca, pela experiência profissional que eu tenho, que eu vejo, e felizmente isso está mudando, mas quando você tem uma família que tem filhos e filhas, ainda mais nesse mundo nosso de agro, sempre existiu um pouco de preconceito, ou seja, os meninos iam voar um pouquinho, eles sim trabalhavam com o pai, eles sim empreendiam junto com o pai, e as meninas ficavam ali dentro de casa, etc. Você acha que o fato de você ter de trabalhar com seu pai, o fato de você ter só outra irmã, não ter irmão, isso facilitou? Você acha que isso já era um pouco da cabeça do seu pai mesmo? Como é que você vê isso? Olha, isso aí foi tudo por acaso. Minha vida, como você viu, o pedacinho que eu já contei, foi acontecendo tudo diferente do que eu planejava, do que eu gostaria. As coisas foram acontecendo meio assim que por acaso, né? E isso também foi uma delas. Quando eu comecei a trabalhar nessa sociedade que eu estou te falando, que nós éramos uma família, éramos 5 famílias. Eu era a única mulher no meio dos meus primos que trabalhava nas empresas. Nós éramos muitos primos trabalhando nas empresas e eu era a única mulher. Mas não tinha preconceito, não. Todos me aceitaram muito bem, mas também, assim, comecei com muita humildade. Pra você ter uma ideia, comecei como auxiliar de escritório, no arquivo, arquivando documentos sujos. Então, assim, eu não tinha aquela soberba de ser filha do dono, entendeu? E ter que trabalhar numa função que fosse mais relevante dentro da empresa, mesmo já tendo sido formada em técnica de contabilidade. Você tem uma ideia, naquela época nem existia faculdade de contabilidade. Contabilidade. Não, era só o técnico. Mesmo sendo formado, eu não liguei de começar trabalhando em serviço de auxiliar de contabilidade, de trabalhar no arquivo, então documentos sujos. E assim eu fui subindo dentro da empresa. E eles foram me respeitando. Nunca tive problema com isso, apesar de, mais tarde, eu cheguei a ter um problema com um primo meu, que eu fiquei bastante chateada e ocupei, assim, fui subindo gradualmente da empresa. Fiz de tudo. Aí trabalhei em todos os departamentos, em funções administrativas, fui tesoureira e depois de bastante tempo já na empresa, o contador que saiu. Aí meu primo me perguntou, meu primo que era o CEO da empresa, ele me perguntou, ele falou, você dá conta de assumir a contabilidade? Eu já trabalhava como contador. Eu falei, eu dou conta de assumir a contabilidade. Aí fui contadora da empresa
Depois passei a ser diretora administrativa. E nisso veio um primo meu, que inclusive é meu primo irmão, ele veio de Belo Horizonte e começou a trabalhar na empresa como diretor. Tá? Ele tem a mesma idade que eu, não tinha experiência nenhuma, era o primeiro trabalho dele. Ele começou a trabalhar como diretor e ganhando muito mais do que eu. Aí eu fiquei, não liguei. Na época eu não liguei. Só que ele começou a, vamos falar assim, me maltratar, não. Ele começou a me tratar como se eu fosse uma desempregada dele. Eu achei aquilo, chegou num ponto que me incomodou. E eu falei, papai, arranja um emprego para mim, eu vou sair da Carpal. Então, o senhor tem muita amizade, o senhor conhece muita gente, arranja um emprego para mim. Eu falei, mas por que você vai sair da Carpal? Aí eu contei para ele o que estava acontecendo e ele ficou calado. Passados uns dias, ele chegou e falou assim, olha, você vai ser diretora da Carpal, passando 10% da Carpal para você. Conversei com o meu sócio, Carlos Alberto, e eu vou passar você para diretora, porque assim você vai ter o respeito que você merece. E assim eu assumi uma diretoria administrativa. E nós ainda estamos na Carpal na época que era Volkswagen ou já chegou em New Holland? Aí a gente era New Holland. E agora você quer saber, é outra história comprida, Ronaldo. Mas eu quero entender, assim, porque aí você se torna diretora de New Holland, chega um momento em que, eu não sei se eu estou avançando demais, se for, você volta um pouquinho, chega um momento que seu pai já era dono sozinho da concessão da New Holland. Como que foi isso? Meu pai não era dono sozinho da concessão da New Holland. Nós fomos nos tornando um grande grupo. Okay. Meu pai sempre muito empreendedor, tá? Um dos nossos tios, também irmão da minha mãe, também era muito empreendedor. E eles foram partindo para outros tipos de investimento. Nós nos tornamos um grupo. Eles compraram empresa de ônibus no Rio de Janeiro, em Catanduva. Que mais que a gente tinha? Outras concessões. Aí a gente tinha concessão forte, tá? A gente tinha construtora. A sociedade foi crescendo. Sim. Mas eu continuei na Carpal. Agora, essa transição de Carpal para New Holland foi um outro processo, tá? Foi um outro processo. Quando a Carpal mudou para Goiânia, ela era concessão Volkswagen, aqui em Goiânia a gente vendeu, né, o fundo de negócio lá em patrocínio, e nós trouxemos a razão social para cá. É tanto que veio da Junta Comercial de Minas Gerais. E quando a gente veio para cá, nós viemos com concessionária Dodge Dart. Naquela época, nós ficamos 4 anos com concessionária Dodge Dart aqui em Goiânia. E a Dodge resolveu ir embora do Brasil. Então, nós ficamos sem concessão da Dodge Dart. Naquela época, a gente já tinha uma concessão da Ford Veículos, e a Ford nos ofereceu uma concessão de Ford Tratores, que a Ford Tratores estava vindo para o Brasil. Aí coincidiu, casou ali aquele momento e tal, deu certo, e ficamos. A Carpal se tornou uma concessionária Ford Tratores. Ford Tratores. E eu tô, na verdade, quando eu falo de New Holland, de vocês já serem sócios únicos da New Holland, eu já estou querendo aproximar de quando seu pai fez a sucessão dele aí dentro da empresa. Que naquela época você já era ele já era sócio único da New Holland, não é verdade? Naquela época, não. Na época que você...
estávamos todos juntos. Não, sim, eu estou dizendo agora quando já, mais recentemente, quando o seu pai fez as divisões dos bens dele, ele já fez a sucessão dele, seu pai. Não, aí foi em 2021, um dos meus primos, sócios, fazer parte dessa sociedade de 5 sócios, ele quis partir da sociedade, tá? Fazer uma divisão da sociedade, ou se não, sair da sociedade. Aí nós contratamos uma consultoria de São Paulo, uma auditoria, fizemos um levantamento, né, no grupo todo, e ao final dessa auditoria toda, dessa consultoria, o consultor nos apresentou tudo e, como conclusão, ele nos deu uma sugestão. Falou, o que eu estou vendo aqui para vocês, a melhor solução para vocês deveria ser continuar como sócios e fazer uma administração única. Vocês vão diminuir custo, vocês vão otimizar gestão, tá? E eu acho que vocês vão ter muito mais força como grupo societário do que fazendo uma divisão societária. E para isso, nós vamos ter que fazer uma profissionalização do grupo. Ele explicou todo o processo, foi votado e todo mundo aceitou o processo. Nesse processo, um dos itens que a gente teria que fazer seria a avaliação de competências de todos os profissionais da família que estavam trabalhando na sociedade e também dos profissionais que tinham cargos de relevância na sociedade, de gestão, de diretoria, e que não eram da família. Então, todos nós fomos avaliados, tá, por uma empresa de Belo Horizonte, de Belo Horizonte não, foi de São Paulo na época, que faz esse tipo de trabalho. E quando eles vieram nos trazer o resultado da família toda, de todos que foram avaliados, a única que eles acharam que tinha competência para ocupar um cargo de diretoria foi eu. Todos os meus outros primos tinham alguns que nem serviam para trabalhar, né, na sociedade. E com isso foi criado um conselho, fizemos as normas de como que ia funcionar o conselho, né? Das famílias, eu já tinha alguns tios que já tinham falecido, que os filhos já eram os CEOs, né, das empresas, eles assumiram, então, como conselheiros, né, como CEO, como conselheiros, e nós, da segunda geração, recebemos cargo de gestão, de diretoria. Com isso, tinha primo meu que não tinha nem capacidade para continuar em cargo de diretoria e gestão no grupo, continuaram e eu com salário, às vezes, até menor, tá, do que o salário deles. O processo continuou, nós começamos a trabalhar, e meu pai e eu, nós fomos nos sentindo injustiçados. Por quê? Estava tudo no papel, só para inglês ver. Eles não colocaram, porque a gente acordou, em acordo de sócios, as normas que nós fizemos, as reuniões, não estavam sendo cumpridas. Então, a gente quis sair da sociedade. Foi aí que a gente fez um processo de... não foi nem divisão. Na época, acabou que só meu pai e eu saímos dessa sociedade, desse grupo familiar de 5 sócios. E aí vocês saíram já com a Carpal New Holland. Quando a gente foi fazer a avaliação dos bens, né? Meu pai e eu, nós nos tornamos a minoria, porque eram 5 sócios, né? Então, os outros todos resolveram continuar juntos e nós nos tornamos a minoria.
Quando a gente sentou na mesa para negociar, avaliou-se todas as empresas, todos os bens. A gente também, em valores de patrimônio, o nosso também era menos representativo. Então, a gente perdeu força de negociação. Quando a gente sentou na mesa, o meu pai foi ficando muito chateado, ele foi se estressando muito. Chegou ao ponto que ele falou: eu não consigo negociar com esse pessoal mais. Você segue com eles sozinho nessa negociação. E assim foi me passado o bastão para me negociar sozinha, mulher, no meio de uma mesa, com 10 homens, e só eu de mulher, e sozinha, para negociar com eles. Graças a Deus, foi bastante difícil, mas eu consegui. E assim a gente saiu da sociedade. E nesse processo, e vai ter uma coisa bem interessante, porque das empresas, as únicas que meu pai e eu, das empresas concessionárias, né, que a gente tinha várias concessionárias de várias marcas, as únicas que meu pai e eu tínhamos condição de ficar era a Carpal, como concessionária em New Holland, e a Ford Caminhões. Quando a gente começou a partir para valores, negociação e tal, estudando a possibilidade da gente ficar com a Ford Caminhões, porque naquela época, tratores no Brasil foi um segmento que sempre teve muita volatilidade. Tinha um período muito bons e períodos muito ruins. E eram períodos longos, tipo ciclo de 7 anos. 7 anos muito bons e 7 anos muito ruins. Então, assim, a gente nunca conseguia avançar. Quando a gente estava nos anos bons, a gente sabia que a gente tinha que guardar aquela sobra de caixa, o que a gente tinha que feito, né, para a gente suportar os períodos de vaca magra. Sempre foi. O negócio de máquina agrícola no Brasil, até um determinado ano, sempre foi dessa forma. E a gente querendo, às vezes, pegar caminhões, porque era uma concessão melhor, né? Era uma concessão mais estável, que a gente podia ter uma tranquilidade maior. Na mesa de negociação ali, com meus primos, né? Teve um dos meus primos, que era o líder da família dele, já sucessor do pai, que o pai dele já tinha falecido. Ele virou para mim e falou assim: se você acha que você vai ganhar algum benefício, ter alguma vantagem por ficar com tratores, você não vai, não. Eu falei: ah, é? Ele falou: é. Eu falei: não, tudo bem. Já vi que não tinha muito espaço ali, né? Mas continuei. E, graças a Deus, consegui. Ligava para o meu pai. Meu pai falava: você decide, é a empresa que você trabalha, então é a empresa que você conhece mais, você decide. E acabou que fizemos a negociação, saímos da sociedade e, ao longo dos tempos, graças a Deus, eu só tenho gratidão, só agradecer. E aí, Valesca, eu faço um salto, você hoje é a dona dessa concessionária, da New Holland, pegando um momento em que o Brasil avançou na agricultura enlouquecidamente, o Cerrado se tornou talvez um dos lugares mais produtivos do mundo, safra, segunda safra, toda a história da Embrapa capitaneada por um outro mineiro, Alisson Paulinelli, e você na concessão da Carpal da New Holland. Salvo engano, a única mulher como líder de uma concessionária da New Holland,
salvo engano, eu não me lembro de outras concessionárias, se tem alguma outra mulher, e você aí nesse mercado predominantemente dominado por homens. Pois é, Leonardo, e foi outra coisa interessante que aconteceu na minha vida, que não foi escolha, foi acontecendo. Eu trabalhava, como mencionei no início, eu trabalhava em funções administrativas, né? Então, eu ficava como feedback, né? Eu tinha uma função de apoio, né? E meu primo, que mais velho do que eu, ele que ficava na frente, ele que era CEO, ele que tomava as decisões, ele que fazia as negociações, tomava parte, tomava conta da parte comercial. E o que aconteceu? Ele começou, eu não sei se ele começou a cansar, não sei o que aconteceu, ele começou a negligenciar o papel dele de CEO e de comercial. E eu acho que, mesmo pelo meu perfil, eu sou muito responsável, o que eu faço, eu me dedico a fazer direito, eu não consigo estar vendo alguma coisa que precisa ser feita e ficar de braço cruzado e aceitar aquilo e não fazer nada. Eu fui tomando um espaço dele, tá? Por ele estar negligenciando, eu vi que tinha um espaço que não estava sendo preenchido e eu fui, na prática, eu fui tomando aquele espaço. Aí fui tomando um espaço comercial, tá? E quando a gente separou a sociedade, eu já conhecia bastante do comercial, já estava bastante ativa nessa área, então para mim não foi difícil. E aí quando você fala, né, que eu fui a única mulher, nessa época que eu já era diretora administrativa, eu já era a única mulher. Então, assim, todas as reuniões que eu participava do agronegócio, como gestora, mas na parte administrativa, nunca comercial, nunca como CEO, treinamentos, convenções, fóruns, sempre na parte administrativa, mas era incrível. Era sempre eu como a única mulher, era 200 mulheres e eu, 200 homens e eu de mulher, era 300 homens e eu de mulher. Então, assim, e para mim isso aí era uma coisa interessante, porque todos eles me conheciam e acabava que para mim era muito difícil conhecê-los, que era homem demais e só eu de mulher. Mas acabou que foi tudo dando certo, sempre fui muito respeitada, nunca tive nenhum problema nesse sentido, nunca. Sempre me deram espaço, sempre me consideraram bastante, nunca tive discriminação. E como mulher, nesse ramo de homens, né, que hoje em dia mudou bastante. Hoje em dia já tem muita mulher no agro, tá? Mudou muito. Mas ao longo desses anos todos, para você ter uma ideia, tem 48 anos que eu estou no agro. 48 anos que eu trabalho no agro. Então, imagina isso aí, há 40 e tantos anos atrás, né? Hoje é bem diferente. A gente já tem uma representatividade no agro bastante expressiva. E mesmo naquela época, eu nunca tive um preconceito. O que eu não fiz não foi por ser mulher. Eu não fiz, ou porque eu não quis, ou porque eu não dei. Eu não tenho o que reclamar. Agora, tem uma questão de postura pessoal também, né, Valesca? Assim, a primeira vez que, apesar de que até o escritório já tinha trabalhado com vocês, eu pessoalmente não tinha, e quando eu fui dar aula lá na Braforte, lá dentro de sala, uma sala também predominantemente ali, obviamente tinha outras mulheres lá, mas o ambiente era predominantemente masculino ali na Dom Cabral, né, na aula para Braforte. Na hora que você abriu a boca,
Era um tsunami chegando. E todo mundo parava para escutar. Eu acho como barato aquilo. Eu estou dizendo assim, porque tem muito da postura sua também no meio, né? No mercado, né? Ronaldo, tem sim. É, eu até que, quando você falou comigo, né? Você me convidou para a gente fazer essa entrevista. Eu fiquei bastante orgulhosa e fiquei meio apreensiva. Comentei com você, falei, Ronaldo, a minha comunicação verbal não é boa, a minha comunicação ela é corporal e eu sou muito escandalosa porque minha risada é muito alta, eu falo com a mão e tal e tudo. Você falou, não, mas isso não é problema não, vamos e tudo. Falei, bom, se você acha que eu posso contribuir, vamos lá, né? Então, assim, esse é meu jeito, esse é meu jeito. Ô, Valesca, não é a primeira vez que eu discordei de você com relação a isso, né? Agora que a gente está com um pouco mais de proximidade, eu discordo de novo, porque eu acho que você é uma bela de uma comunicadora, ao contrário, né? Você estava falando de ambiente masculino e feminino no agro, eu não tenho absoluta certeza, mas hoje, salvo engano, eu vi uma estatística dizendo que mais de um terço das posições-chave no agro já são ocupadas por mulheres. Acho que nós somos. 34%, Ronaldo. É o número que eu vi, mais ou menos. Acho que a gente. Não, incrível. Eu tenho cada cliente que você não imagina. Eu tenho convivido com muita gente de agro e com muitas mulheres do agro, e eu fico muito bem impressionado. Eu acho até que a gente vai ter uma inversão disso num curto espaço de tempo, né? No próprio ambiente de concessionários, hoje eu consigo pensar em outras pessoas que estão também assumindo posições também ligadas ao agro. Eu acho que é um trabalho muito interessante. Felizmente, o mundo agro, que sempre foi até considerado muito machista, na prática eu tenho visto isso se dissolver. Eu não tenho visto isso muito acontecer no agro. Eu tenho visto as mulheres chegarem com muita naturalidade em posições de comando. Sim, inversão, eu até que nem não digo, né? Mas um espaço bastante representativo, porque a gente pode observar que nós, mulheres, nós somos muito dedicadas, né? Então, assim, a mulher, quando ela se propõe a fazer alguma coisa, ela faz com muita dedicação, com muita responsabilidade, com muita organização. A mulher é bastante organizada, né? Então, assim, inversão eu não acredito, porque tem espaço para todo mundo, né? Mas você vê, tem um ramo que eu percebo que está tendo inversão. A medicina é incrível. A medicina é incrível. Hoje em dia, na área médica, né? A gente marca consulta, vai nos consultórios, você vai no hospital, alguém hospitaliza, você vai fazer uma cirurgia. A grande maioria são médicas. Aí eu estou vendo uma inversão. O direito há muito tempo já inverteu. O direito já tem algum tempo que inverteu. Já se formam mais mulheres advogadas do que homens. Mas deixa eu vir agora para falar para mim também de um outro papel que é muito interessante. Eu tenho ficado muito admirado com isso. Assim, é você, como empresária mãe, com 3 filhos, 2 moças e um rapaz, já adultos, e você comandando um processo de sucessão. Como é uma mãe comandar um processo de sucessão? Comandar no sentido de organizar, de dirigir, de ser um guia. Eu fico brincando que muitas vezes um guia prático, mas também um guia espiritual, muitas vezes. Como é isso? É difícil, Fernando, é muito difícil. Não é fácil. O primeiro processo, você mencionou aí, o Matheus, né, seu sócio, uma pessoa muito querida. Então, assim, o primeiro processo aconteceu com a divisão patrimonial do meu pai com a minha irmã e comigo. Era uma preocupação muito grande que eu tinha com isso, porque a minha irmã, o perfil dela é bastante diferente. Nós somos muito diferentes em tudo, por tudo.
nós nos damos bem, mas com vidas diferentes, objetivos diferentes, características diferentes, maneira de pensar diferente. E aí me preocupava muito essa divisão patrimonial do meu pai, né? Porque somos só nós duas e com essas divergências todas, e divergências familiares, de filhos, perfil de filhos, e me preocupava para que aquilo não se tornasse uma briga de família, né? Que a gente, na experiência de vida que a gente tem, a gente vê que acontece muito, e aquilo me preocupava muito. E eu ficava buscando uma maneira de conseguir fazer isso em vida, com meu pai em vida, mas também era muito difícil, porque meu pai é um ídolo, um paizão, um pai maravilhoso que eu tive, uma mãe maravilhosa, e minha irmã também achava a mesma coisa. A gente tinha muita ligação com eles, a gente convivia muito, mas o meu pai era aquele mineiro empreendedor, cabeça aberta, bastante cabeça aberta, jovem. Meu pai era uma pessoa de cabeça jovem, era uma pessoa fantástica. Ele gostava demais de conviver com pessoas jovens, com pessoas bonitas. Pra você ter uma ideia, meu pai, com 80 e tantos anos de idade, todo convite que a gente fazia para ele, para sair, para passear, ele não recusava. Chamava meu pai para ir para uma boate. Meu pai ia com 80 e tantos anos de idade. A última vez que ele nos impressionou, nós fomos em família, nós fomos para Las Vegas e chamamos ele para passar o Réveillon na boate do Bellagio. E a boate apinhada de gente. Isso, ele já tinha quase 90 anos de idade. Ele tinha um problema de coluna muito sério, que não aguentava ficar muito tempo em pé, que ele tinha uma artrose e tal. E ele topou, sabe? Aquela loucura dos Estados Unidos, e jovem, e música jovem, a boate lotada, não tinha nem onde ele sentar. Ele topou, achou ótimo, ficou ali o tempo inteiro. Aí eu falei para meu filho, a gente arranjando um espacinho ali para ver onde que a gente conseguia botar ele para sentar. Aí tinha um grupo, assim, um camarote, pessoal assim, a gente via que era um pessoal de bastante posse, umas mulheres lindas, uns caras lindos. Eu falei, meu filho, vê se eles deixam, vão sentar aí, porque senão nós vamos ter que, vou ter que ir embora e tal. Ele conversou, o pessoal deixou ele sentar, receberam ele super bem, ofereceram tudo que estava ali para ele, bebida e tal. Ele ficou ali feliz com a namorada dele, que a minha mãe faleceu, não era nem namorada, eles tinham casados, com a esposa dele, entendeu? Então meu pai era assim. E aí, como ele gostava demais da vida, ele tinha muita dificuldade de falar da morte. Isso para ele não existia. Então, era como se ele não fosse morrer. Então, era um assunto que, divisão de bens, ele em vida, não podia tocar naquilo, porque senão ele ia interpretar o mal, ele ia levar para o lado errado. A primeira coisa que ele ia pensar, o que é isso? Você está querendo me matar? Então, sabe? Então, eu não sabia como fazer aquilo. Participei de várias palestras, participei de vários cenários, no Brasil inteiro, e sempre procurando e de olho numa pessoa que eu achasse que pudesse conseguir fazer esse processo de divisão de bens do papai, esse processo meu e da irmã com ele em vida. Foi quando na Dom Cabral eu conheci o Matheus. Eu pensei, eu acho que esse aí vai conseguir. E não é que ele conseguiu, não é que deu certo. Então foi assim que
a gente começou a fazer a primeira sucessão do meu pai. A gente conseguiu fazer isso com meu pai em vida, tá? Com o escritório de vocês. É um agradecimento muito grande que eu tenho, muito grande. Vocês fizeram um belo trabalho, conseguindo fazer isso sem nenhuma briga, nenhum transtorno de família. No finalzinho do processo, depois de tudo pronto, a gente teve um probleminha, mas conseguimos superar também, conseguimos resolver e foi uma coisa fantástica, fantástica. É uma gratidão que eu tenho muito grande com o escritório de vocês. Muito obrigado. Isso te trouxe ensinamento para você agora estar pensando na sua sucessão, não é, Valesca? Comandar a sua sucessão. Agora chegou minha vez, né? Porque você quer. Sucessão sempre é uma coisa que tem que ser desejada pela pessoa, porque não chega, não é algo obrigatório, tá certo? Uai, Ronaldo, vou dar uma de mineiro aqui, já que eu sou mineira, né? Uai. Eu não tenho perfil de deixar as coisas acontecerem da pior forma e não tentar não fazer nada. Então, me preocupa que eu tenho 3 filhos, né? O mais velho é homem, 46 anos. Depois, a do meio tem 44. E a caçula tem 42, não, 41. E a caçula, que é a Débora, trabalha aqui comigo, né? Os 3 já estiveram trabalhando comigo na empresa, mas os 2 mais velhos não deu certo, eles não se adaptaram aqui na empresa, questão de cultura da empresa e também a opção deles, porque que eles queriam na vida e tudo, ou talvez de maturidade. Então, assim, não deu certo eles trabalharem aqui e acabou que a Débora foi a última que veio trabalhar comigo e que está indo bem e está aqui comigo até hoje. E a cada dia, num processo assim, de uma evolução muito grande, tanto profissional como pessoal. E eu vendo aquela divergência dos 3 também, né? Cada um tem um perfil, os 3 muito capazes, os 3 muito inteligentes, como quando você chegou aqui para trabalhar junto conosco, os 3 muito inteligentes, mas num processo aí de temperamento forte, todos 3 têm temperamento forte, bastante capazes, e eu fiquei pensando como eu fazer também, o que eu poderia fazer para que meu processo sucessório também não se tornasse uma briga de família também, um litígio, né? E que, eu falo, que os bens não, vamos supor, acabar indo para a mão de advogado, fazer isso da melhor forma para todos eles. E era uma preocupação que eu tinha por causa disso, né? E aí foi quando eu te procurei, do mesmo jeito que eu te achei, né? Fui lá no Dom Cabral, fazendo um treinamento com vocês, um treinamento ali de sucessão, patrocinado pela Abraforte, ali, Grupo Daniel Holland. E aí foi como, quando eu te encontrei, a gente já tinha instituído aqui na empresa o processo de governança, a gente já estava na segunda fase desse processo, a gente já tinha instituído o conselho consultivo aqui na empresa, os 3 fazem parte do conselho consultivo, e aí eu quis partir para a segunda fase, que seria instituir um conselho de família. E aí foi que eu encontrei você e conversei com você se você poderia nos ajudar nesse processo.
E aí nós estamos construindo isso juntos. Eu espero que a gente consiga fazer isso da melhor forma, como eu mencionei para você, que eu quero fazer de uma forma que fique bom para todos nós. Sabe, Valesca, isso me permite, assim, né? Quando eu vejo a história do seu pai, que você acaba de contar aqui, mas eu também vejo a sua, e a gente vem fala muito de DNA, né? De valores de família, de DNA de família. Um pouco disso que você fala é aquilo que a gente já comentou, né? De fazer com que o patrimônio todo que é construído por meio de trabalho, por meio de inteligência, de empreendedorismo, de capacidade de arriscar, de enfrentar todos os desafios que a vida, que o nosso país nos impõe, é fazer com que esse patrimônio sirva para poder de esteio, de trampolim, para que dê liberdade de escolha para as pessoas e que não vire um motivo para conflito, não é? Acho que vocês têm isso muito na cultura de vocês fazem isso muito bem. Eu acho que isso fala que dinheiro não traz felicidade, e é verdade isso. Outro dia eu estava lendo um autor que fala isso, mas dinheiro traz liberdade de escolha, não é? Dinheiro, patrimônio, traz liberdade de escolha. E liberdade de escolha, sim, ela traz felicidade. Eu acho que isso é um grande ensinamento que a gente pode tirar da história de sua família, não é? É isso aí, Ronaldo. É o que eu tenho mostrado para eles, né? Que nós temos um legado muito precioso em mãos. Nós temos uma empresa que tem 63 anos. Isso, pela estatística, a gente sabe que é um percentual muito pequeno no Brasil, né? Uma empresa chegar onde nós conseguimos chegar. Hoje, graças a Deus, nós temos uma empresa bastante estruturada. Você conhece a nossa empresa. Nós estamos num processo de profissionalização muito legal. A cada ano que passa, a gente consegue um avanço com muitas realizações, que dá satisfação para todo mundo. Você mencionou felicidade aí, né? Que dinheiro não traz felicidade. Concordo com o que você pensa, sempre pensei assim, que as realizações trazem muito mais felicidade que o dinheiro e que acabam nos proporcionando, né, dinheiro, né, que nos traz essa liberdade de escolha, né, para a gente viver da forma como a gente quer viver, da forma que a gente gosta de viver, né? Que eu acho que o dinheiro é para isso, né? E eu tenho passado isso para eles, que nós juntos, nós sempre seremos mais fortes. Então, e que, apesar de só a Débora hoje estar fazendo parte da administração da empresa, o Gautier, que é meu filho mais velho, ele tem a atividade individual dele. Hoje ele é um empresário do agro, né? Ele é lavorista, ele planta. A Bruna, ela também tem a atividade individual dela. A Bruna está terminando aí de construir um espaço de eventos, e tem tudo a ver com o perfil dela, porque ela é muito relacionamento, ela é muito comercial, ela é muito comunicativa. E eu acho que eles podem continuar dessa forma, desenvolvendo atividade individual deles e sendo conselheiros da Carpal, né? E futuro também, a gente não sabe as oportunidades que vai ter, como que isso vai desenrolar ao longo do processo, né? E mostro para eles o seguinte, que com essa preciosidade, esse legado de valor que nós temos na mão, isso aí pode ser espetacular também dos filhos deles, dos meus netos, né? Porque eles vão pegar uma oportunidade de um patrimônio consistente, né? A gente pretende e está crescendo o grupo da nossa família, né? E que eles vão ter, já, se for da vontade deles, eles já vão ter uma oportunidade de uma colocação, se for cumprido todo o processo que a gente desenhou no nosso processo de governança, no Código de Conduta, no Código de Sócios, né?
que a gente já tem isso aí tudo construído. Então, Legal. Valesca, assim, para a gente terminar aqui, né? Já tomei muito seu tempo. Vamos naquela de a gente tem que lembrar o motivo da gente estar conversando aqui hoje, né? Uma data que é uma data bastante representativa, é uma data que tem que nos inspirar a todos, né? Acho até que principalmente a nós, homens, né? De perceber muitas vezes uma visão que precisa ser modificada, precisa ser modernizada sempre, né? Acho que todos nós estamos aprendendo e o processo precisa ser contínuo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, de uma mulher proprietária de uma empresa de sucesso, uma mãe que tem feito um processo interessante dentro da empresa, porque também já foi uma filha que foi dedicada e que se meteu a trabalhar num ambiente bastante masculino no início, mas que você mesmo disse aí, você passou por essa água que poderia ser muito tormentosa, passou por água branda, muito pelo seu jeito de ser. O que é que você pode falar para essas moças que estão chegando no mercado de trabalho, para essas moças que estão buscando espaço, até para as mulheres que sofrem um pouco de uma visão ainda machista de mundo? Qual a mensagem que Valesca pode deixar para o mundo aí para celebrar o Dia das Mulheres? Ronaldo, eu não sei se eu tenho muito para falar com elas. As mulheres são fantásticas, fantásticas. Mulher é guerreira, mulher é a luz do mundo, mulher motiva os homens e a família. Eu falo que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, que a mulher faz e destrói o homem. Então, assim, pelo que a gente vive, pelo meu convívio, que eu convivo com mulheres de todas as espécies, tem as minhas funcionárias que são fantásticas, fantásticas. Como mãe, como esposa, como profissional. Então, assim, eu vou dar, eu acho, um recado para os homens, acho que vai ser para elas não. Boa. Porque o que a gente está vivendo hoje é que a mulher, ela conseguiu evoluir mais que o homem. O homem hoje parece que ele está conseguindo ver isso. Mas teve uma fase que o homem entrou numa zona de conforto. E a mulher, por necessidade, ela foi uma guerreira. E ela foi à luta, ela foi em frente. Ela foi tomando um espaço que o homem, por comodismo, foi deixando de lado. Então, esse processo começou a ser invertido. Então, eu vou mandar um recado, vai ser para os homens. Sejam nossos parceiros, nos respeitem sempre e nos amem mais ainda. Boa. Adorei, Valesca. Muito obrigado. Obrigado a você, viu, Ronaldo? Espero que essa história, que as suas histórias sejam contadas e recontadas outras vezes, viu? Isso é uma história que vale a pena de ser ouvida. E eu espero ter atendido o seu pedido, espero poder ter contribuído com algo. Não, muito foi ótimo. A você. Obrigado, até a próxima. Obrigada, tchau.